Fala galerinha, estamos de volta. Segunda parte aí de espelhos esféricos. Só lembrando que nós finalizamos a aula passada falando dos raios particulares. E agora a gente vai utilizar, né, esses raios particulares. Vamos ver para que serve esses raios, né, com a formação de imagem. Acompanhe junto comigo, ok? Precisamos construir, né, as imagens dos objetos, né, formadas quando estiverem na frente dos espelhos, tá certo? Para começar, vamos colocar um objeto antes do centro de curvatura e eu mostro para vocês aqui já uma imagem de laboratório, né? Repare que aqui embaixo estão posicionados o foco e o centro, repare, e o objeto está bem aqui. Está bem pequeno, não dá muito para você observar aí não, mas a imagem formada aqui atrás, ó, ela está de cabeça para baixo e ela é menor do que o objeto. Vamos ver como é que fica isso aí graficamente, tá certo? Acompanhe comigo. Eu vou colocar aqui um objeto à frente do espelho. De antemão, né, deixa eu mostrar para vocês um detalhezinho importante, que a representação que eu estou fazendo do espelho, repare que é uma linha reta e não curva. Isso facilita na hora de montar a minha imagem. Mas observe que eu estou dando uma quebradinha aqui, ó, nas pontas, tá vendo? Repare, para mostrar como se fosse a curvatura do espelho. Então isso aqui representa um espelho, que é um espelho o quê? Côncavo, tranquilo? Olha a minha mão aqui na imagem. O espelho está representado na figura, é esse aqui, ó. A concavidade dele, a superfície refletora é essa aqui da frente, tá certo? Veja aí na minha imagem. E aí eu tenho ali posicionado centro, foco e vértice. Isso aqui vai aparecer em todos os casos para a gente. E eu vou colocar primeiro aqui agora o objeto antes do centro de curvatura. O objeto antes do centro de curvatura, eu pego dois raios que vão sair do objeto, de cima do objeto, e vou fazer um que vai paralelo e volta pelo foco, outro que vai pelo foco e volta paralelo. Eu poderia pegar qualquer um daqueles raios que nós vimos antes, mas peguei somente esse daqui, esses dois, o que vai paralelo e volta pelo foco e o que vai pelo foco e volta paralelo. Esse ponto que se cruzou aqui, os dois raios, ou que se cruzaram esses dois raios, são exatamente, ou melhor, é exatamente o ponto aonde a imagem desse ponto vai estar. E aí, naturalmente, a região inteira restante vai ser a imagem do restante do objeto. Então, quando eu passo para frente, a imagem formada está bem ali. Tá? Então, quais são as características que essa imagem possui? Ela é uma imagem que é real, porque ela é formada pelos próprios raios refletidos. É uma imagem que é invertida, porque é de cabeça para baixo. E é uma imagem que é menor do que o objeto. Então, eu coloco aqui para vocês as características dessa imagem. Tranquilo? Real, invertida e menor. Beleza? Bom, no espelho côncavo serão 5 casos. Primeiro, o objeto está antes do centro. O próximo caso, eu vou botar o objeto no centro. Depois, entre o centro e o foco. Depois, no foco. E entre o foco e o vértice. Tá? Vamos em frente. Segundo caso, o objeto colocado no centro de curvatura. Repare que aqui na minha imagem, o objeto está no centro de curvatura. E dá para ver direitinho que a imagem formada lá atrás, ela é do mesmo tamanho que o objeto. Então, vamos nessa, formar esse caso aí. Mas, gente, como é que fica isso aí? Vamos lá, olha o objeto exatamente no centro. Vou fazer os mesmos raios que eu peguei antes, beleza? Raio que vai paralelo, volta por onde? Foco. E o que vai pelo foco, volta onde? Paralelo, maense. Muito bem, você está sabido, hein? Gostei de ver. Então, essa imagem formada vai estar bem embaixo do objeto, tá? Continua sendo a imagem real, tá? Continua sendo a imagem invertida, só que agora ela tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Então preste atenção, hein, cara. No caso anterior, né, o objeto estava aqui, na frente Deixa eu voltar aqui. O objeto estava na frente antes do centro de curvatura, né? E ele estando aqui, a imagem se formou mais ou menos aqui assim, tá vendo? Agora eu aproximei o objeto e a imagem se afastou de onde ela estava para esse lugar daqui. Ou seja, aproximando o objeto, a imagem está se afastando e também está aumentando de tamanho em relação ao que ela era antes, tranquilo? Cuidado com isso aí, vamos ficar observando cada situação. Bom, terceiro caso, lá vou eu. Eu vou agora colocar esse objeto exatamente entre o centro e o foco. Repare que agora a imagem já está maior, né? E vamos ver nosso caso lá, graficamente. Lá vem o objeto, raio que vai paralelo, volta pelo foco,
Raio que vai pelo foco, volta paralelo. Opa, olha essa imagem aí, brother. Ela agora ficou maior, né, do que o objeto. Então, as características são imagem real, imagem invertida e maior do que o objeto. Temos que saber todos esses casos aí depois, hein? Tranquilo? Diga lá, diga lá. Vou botar esse objeto aonde agora? Exatamente no foco. Bom, pera aí, Baense, cadê a imagem de laboratório? Turma, aqui não tem imagem de laboratório e vou lhe mostrar por quê. Quando eu pego o primeiro raio que vai paralelo e ele volta pelo foco, o segundo raio agora já não pode ser mais pelo foco, porque se for pelo foco não vai bater no espelho. Então eu vou pegar aquele que vai no vértice. E aí, quem é que lembra? Quando bate no vértice, ele se reflete como simétrico ao eixo principal, pois o eixo principal funciona como reta normal, então ele reflete ali. Olhe o que aconteceu com esses dois raios. Esses dois raios se cruzaram? Não, Baense. Muito bem. Se eles não se cruzaram, a gente diz que não vai formar imagem. Né? Ou, se você preferir, você pode dizer que a imagem vai se formar no infinito. Tá certo? Então, a gente vai dizer assim, ó, imagem imprópria ou formada no infinito. Beleza? Só falta mais um caso de espelho côncavo. Acompanhe comigo. Seguindo em frente, o espelho, o objeto quando é colocado entre o foco e o vértice do espelho, olha que essa imagem agora ficou em pé. E é maior do que o objeto. Isso aqui é alguma coisa que você já conhece da sua vida, do seu cotidiano, pelo menos de quem usa óculos, né? Observe, botei o objeto lá, vou traçar um raio paralelo ao eixo que vai bater no espelho e vai voltar no foco. E o segundo raio vai ser aonde agora, brother? Vou botar no vértice, garantindo que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Olha só, mas que massa! Quer dizer agora que os raios estão abrindo um do outro e eles não vão se cruzar de novo? Cara, lê do engano. Acompanhe. Se eu prolongo o raio refletido lá para trás e eu prolongo também o outro, olha onde eles se cruzaram. Ou seja, a imagem agora ela não é mais real. Essa imagem agora, brother, está formada pelos prolongamentos dos raios refletidos. Está atrás do espelho. A gente fala que essa imagem agora ela é virtual. Ela não é mais invertida, ela agora é uma imagem direita, tá certo? E ela está maior do que o objeto. Esse é o espelho de ampliação que a gente conhece, né? Aquele que eu mostrei lá no primeiro slide, que fica na ótica, para você se ver maior. Beleza? Então, esses foram 5 casos de imagem formada no espelho que côncavo. Pô, Baense, que massa, ficou muito legal isso aí. Pô, valeu, cara, obrigado, ainda bem que você está dizendo isso aí, tá certo? Isso deixa o nosso trabalho muito melhor. E, Baense, quer dizer que no espelho convexo vão ter 5 casos? Não, não. Em qualquer posição que o objeto esteja, o espelho convexo vai mostrar a imagem do mesmo jeito. Não dá para você ver lá no final, mas ela está direita, tá certo? E ela é menor do que o objeto. Vamos mostrar então como é que fica isso aí. Se liga aqui, brother. Tá ali o objeto. Vou pegar o primeiro raio. Ah, sim, chama atenção novamente para o espelho. Preste bem atenção. O espelho está representado como uma linha reta, mas é como se ele fosse isso aqui, ó. Pá, né? E a superfície refletora é essa daqui, desse lado. Tranquilo? Então, na hora que eu boto ali o raio que vai paralelo, ele vai refletir para baixo ou para cima? Para cima, Baense. Mas é na tora? Claro que não. Ele vai refletir da direção do foco. Portanto, ele sobe. E vou pegar um segundo raio que vai no vértice. E ele vai refletir simétrico. Mas aí, brother, se ligue. Esses dois raios, esse daqui, né? Deixa eu botar aqui a corzinha. Esse raio, né? E esse raio não estão se cruzando. Realmente é verdade. Mas se você prolongar ele aqui, como eu fiz agora, tá certo? E prolongar também o outro raio refletido, olha onde essa imagem vai se formar. Então, as características dessa imagem é que ela é uma imagem virtual, ela é uma imagem direita e é uma imagem que é menor que o objeto. Beleza? Esse é o caso do espelho que tem lá no supermercado, que tem na porta de garagem, tem um campo de visão bem maior do que os outros espelhos. Então, cara, coloco para vocês aqui todos os casos de formação de imagem no espelho côncavo, tá certo? Olha eles aqui, todos no mesmo slide, e do espelho convexo também, tá certo? Primeiro caso, objeto antes do centro, imagem real, invertida e menor. Segundo caso, objeto no centro, real, invertida e maior, e do mesmo tamanho, desculpe. Objeto no centro,
real, invertida e do mesmo tamanho. Objeto entre o centro e o foco, real, invertida e maior. Objeto no foco, imagem no infinito, ou dita também de imprópria. Objeto entre o foco e o vértice, imagem virtual, direita e maior. E quando o espelho for convexo, o único caso único, objeto em qualquer posição, imagem virtual, direita e menor que o objeto. Tranquilo? Esses são os casos, você precisa saber cada caso desse na hora que for estudar ótica geométrica, ainda mais na prova, né? Enem, vestibulares e companhia. Faz esses casos na sua casa sozinho, né? Sem olhar, para depois você começar a fazer as questões. Tranquilaço? Vamos em frente, física é bala. Henrique tem piranha, jacaré, nada de costas. Vamos em frente. Aí, situações cotidianas para você utilizar, né? Aqui o espelho no supermercado. E aqui o retrovisor de um carro. O que está escrito aqui em inglês, posso ler para vocês. Objects, things, lyrics, convex, na verdade, o que está dito aqui é que os objetos vistos nesse espelho, que é um espelho convexo, estão mais próximos do que parecem. Né? Como acabamos de ver, o espelho convexo vê uma imagem menor e nosso cérebro interpreta menor como algo que está distante. Então nós temos que ficar ligados nisso aí. Valeu? Se liga no 4 que não sei que notícia, em terra de saci, calçadinhos dá para 2. Valeu, Física Bala. Se inscreveu no canal, se inscreve lá e curte todos os vídeos. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima aula.